Oi, pessoal, vamos retomar o Hobbes. Ele está falando o seguinte, que os homens, quando vivem numa república, eles, com o trabalho deles, ou então que eles pegam da natureza, eles pegam bens que são usados para se manterem vivos, né? Frutas de uma árvore, peixes de um rio, criam animais, para pegar o leite, para abater e comer. Ou então extraem minerais que também eles usam na produção de casas, né, e outros bens. Então, os homens eles produzem coisas para sobreviverem, né, para manter as vidas deles, e eles acabam produzindo mais do que o que eles precisam para se manterem vivos. Então, fazem trocas com outros homens, inclusive fazem trocas também com homens de outras repúblicas, né? O soberano do território onde eles habitam, esse soberano vai estabelecer as chamadas leis civis, que vão estabelecer, que determinam as propriedades de cada um, né? O que é meu, o que é teu e o que é público. As leis civis, elas existem justamente para que os homens não vivam no estado de guerra, para que os homens tenham propriedade, para que os homens não peguem as coisas pela força e também tentem conservar as coisas que pegaram pela força. Isso não traz propriedade, né? Isso traz insegurança, incerteza do que se tem, se vai conseguir sobreviver. Então os homens eles são assegurados, a paz deles é assegurada pela decisão do soberano de estabelecer as propriedades. Propriedades das terras, da terra inclusive, da porção de cada terra que cada homem vai receber. Essas decisões, essa decisão do soberano, o súdito respeita a decisão do soberano, porque a gente não pode esquecer que o soberano existe por causa de uma decisão do súdito. O súdito abriu mão de parte do seu poder de autoproteção para que uma república, para que exista uma república que é um corpo fictício, um corpo fictício que vai fazer a proteção dos homens. E esse corpo fictício, que é a república, vai ter um representante que é o soberano, né? Que é o rei, o governante efetivo, né? Então os homens eles não discordam das decisões do, do soberano, confiam no que ele decide a respeito da distribuição dos bens que garantem que são usados na sobrevivência. Hobbes usa a palavra nutrição, nutrição da vida de cada homem e da nutrição também da vida do corpo do corpo desse homem ficcional, do corpo da república, né? Como assim? Os homens eles têm consomem o Hobbes chama de matéria-prima para manterem suas vidas. A república também. A república também tem os seus gastos, né? Com os funcionários, seja com o soberano, seja com os ministros, né? Os salários que são pagos para que as condições de vida das pessoas na república, a condição de vida das pessoas no território seja assegurada. Então, como o Hobbes usa a metáfora do corpo, né, sempre do corpo, para falar da entrada e da saída de dinheiro da República, ou melhor dizendo, das mãos da administração pública, né? Os bens eles são trocados por dinheiro, melhor dizendo, por metais, né? Na época do Hobbes se usava prata e ouro, que se entendia que além de serem mais fácil de ser transportado e de ser fracionado, se entendia que ele valia quanto ele pesava.
Então, através de impostos, o soberano arrecada dinheiro ou melhor dizendo, metais, e, e ele também gastava esses metais pagando funcionários públicos, pagando serviços públicos, né? Que iriam atender justamente a vida dos homens, né? Na manutenção da vida deles. A gente não pode esquecer que os homens recebem dois tipos de salário, né? Recebem um salário direto pelo que eles produzem, mas também um salário indireto pelo que a administração pública oferece para eles. Espaços de formação, defensorias públicas, praças, lugares de convívio social, de lazer, né? Lugares em que ele vai cuidar da saúde dele. Então, o que a gente está falando aqui é de uma organização da cidade, organização da propriedade da cidade, organização do que se produz, de como se administra o que se produz além do que é necessário para a vida de cada um. Isso é determinado por leis do soberano, sempre pensando na manutenção da paz entre os concidadãos, né? Evitando os conflitos. Como todos confiam na decisão do soberano, os homens não entram em guerra, né? A gente tem que lembrar que no caminho que o Hobbes está fazendo, ele está montando um funcionamento ideal da cidade, com uma certa ideia de justiça para ele, né? A ideia de justiça que ele tem é dar a cada homem o que ele precisa. É uma ideia que foi derrubada na República do Platão, que o interlocutor do Sócrates veio com essa ideia de que o justo é cada um receber o que precisa, né? Mas aí acho que foi Calímaco que veio com essa ideia. O Sócrates falou: tá, mas e se você pegar, se uma pessoa precisar de uma arma e ela está no momento de embriaguez, você vai dar para ela? Não. Então nem sempre é justo você dar para alguém o que é dela ou o que é necessário para ela, né? Mas como o Hobbes está pensando na manutenção da vida, esse é o ponto do qual ele parte para ver toda a construção, até da República, né? O homem tem como interesse primordial manter a própria vida, então o que é necessário para ele é ter acesso a bens e serviços, e na linguagem do Hobbes, que o nutram, né? Que sustentem a vida dele, e esses bens e serviços, para que o homem tenha propriedade deles, para que o homem consiga manter sua vida usando esses bens e serviços, ele precisa viver numa situação não de guerra, uma situação de paz. Por isso que ele, em parceria, né, num pacto com os outros homens, ele cria a República. Então, como a ideia do Hobbes é um todo baseado no homem em busca de manter o seu interesse primordial, que é ser vivo, que é se manter vivo, então faz sentido essa ideia de justiça como a distribuição entre os homens, por parte do soberano, daquilo que cada um precisa para se manter vivo, distribuição de bens e de terra, a partir da qual produzir. Faz sentido também a ideia da necessidade de se criar leis civis. É uma ideia, essa construção teórica do Hobbes é semelhante ao que a gente vive hoje. A ideia de que o Hobbes ele é pré-liberal,
Ele não tem a ideia ainda de que os homens têm direito natural ao que eles produzem, né? Não. Aqui a ideia dele é o direito, não tem ideia de direito, mas aqui a ideia é a lei civil estabelece a propriedade para cada homem, que cada homem tenha aquilo que é necessário a ele para se manter vivo e também produtivo, né? Não tem a ideia aqui da propriedade natural, não tem aqui a ideia liberal, que vai ser uma ideia que vai fundamentar a nosso modo de vida atualmente. Mas se você pode, mas no Hobbes a gente pode pensar um certo fundamento para essa ideia liberal. Um fundamento pré-liberal, né, para essa ideia que depois vai ser liberal. Qual o fundamento? Os homens precisam se manter vivos, né? E por isso que eles procuram estabelecer aquilo que é meu, aquilo que é teu, determinar isso para evitar conflito. E se uma pessoa não concorda com o que recebeu de bens e de terra, ela só cabe a ela confiar de que no soberano, confiar no soberano que estabeleceu essa divisão. As pessoas não podem questionar a decisão do soberano porque o soberano na verdade decide pelas pessoas, né? Decide em nome de cada um de nós que abrimos mão da nossa autoproteção, né? Então é justamente porque nós queremos nos manter vivos é que a gente vive sob um soberano e com propriedade estabelecida por ele e mantendo nossas vidas nutridas, né? E por isso também que a gente aceita todo o regramento que ele faz do nosso tráfico de comida e outros bens com o exterior e também entre nós, né? Os contratos, todos regrados pelo soberano. É como se ele fosse ele é um apaziguador. O soberano cria a paz entre a gente. Pela necessidade nossa de nos mantermos vivos, a gente mantém esse apaziguador entre a gente, né? Existindo o soberano como o que estabelece leis, aquele que nos apazigua, leis que garantem a manutenção das nossas vidas e a paz, que é o modo como a gente escolheu viver, né? Porque não basta você viver, você também quer viver em paz, sem os contratempos terríveis, sem a incerteza de uma guerra, né? Essas ideias do Hobbes, você pode, se você pegar o Platão, você não vai ver a primazia no manter-se vivo, você vai ver a primazia no governo da cidade existente a partir do rei filósofo, do rei que tem uma concepção de cidade justa, né? Uma concepção única das coisas e estabelece um ajustamento entre os concidadãos. Então a gente poderia dizer que mais importante do que manter a vida na cidade platônica é você manter a justiça, o ajustamento, cada um ocupando a função que lhe cabe. Aqui no Hobbes, a ideia é outra. Aqui já ganha relevo o interesse primordial em se manter vivo. E aí o que ele propõe, como é uma situação ideal, ou seja, sem problemas, você vê aquilo que a gente fala, na teoria é ótimo, né? Não tem espaço para mal-estar aqui, mas a concepção aqui do homem é manter-se vivo, e por isso que ele primeiro cria um soberano que devolve a ele toda uma série de regramentos, né? Para a forma como ele vai administrar os bens que ele usa para se manter vivo. Aí isso me faz pensar o seguinte, dentro do nosso interesse maior aqui com esses vídeos, é ver por que
existem na cidade aqueles que são considerados inúteis, indesejáveis, inimigos, porque nós vivemos em grupos que querem se manter protegidos dos indivíduos indesejados. Por que nós nos apegamos a poderes locais e abrimos mão do poder do Estado, né? Então, como que esse nosso vídeo de hoje contribui para essa nossa investigação maior? Fazendo a gente ver como seria o funcionamento, um funcionamento de uma cidade ideal, que não é platônica, não é baseada no conhecimento, é baseada na manutenção da vida. Seria assim: se nós vivêssemos preocupados em mantermos a nossa vida, talvez a forma mais racional de vivermos seria seguindo hobbies, né? Ou seria, já de certa forma, seguimos hobbies quando pensamos no Estado, sim, como alguém que vai garantir nossa segurança, como alguém que garante leis, que garante nossa convivência e a nossa propriedade e a nossa sobrevivência. Temos essas ideias, sim, que vieram do hobbies, né? São antes do liberalismo. Só que muitas vezes esquecemos isso. Esquecemos que o soberano, ele é uma delegação de poderes naturais nossos, que o soberano é representado o soberano é o Estado ou a Constituição, representado por um governante, que ele age por nós, né? Esquecemos também que a ação dele deve existir para garantir a nossa vida e de todos os homens da cidade por igual, porque os homens produzem mais do que eles precisam para sobreviver. Então, o soberano, ele tem tudo para garantir a manutenção das vidas dos homens, para garantir também a convivência pacífica entre os homens dentro de uma cidade, né? Só que o soberano esquece isso, ou melhor dizendo, o governante esquece isso. Nós, cidadãos, esquecemos isso, que nós produzimos mais do que é necessário para a gente sobreviver. Então, a gente troca com aquele que precisa e pega do outro alguma coisa que você precisa, que você precisa, mas que ele tem, né? E que ainda sobra para manutenção do próprio Estado, né? Então a ideia do porquê da soberania, o porquê das leis, portanto, o porquê das leis tem a ver com a vida, tem a ver com a paz, tem a ver com a convivência, tem a ver com a propriedade. Esquecemos a relação entre essas coisas, né? Que nós temos tudo para nos mantermos vivos, temos tudo para vivermos em paz com nossos vizinhos, para não vermos mais inimigos, o outro como inimigo. Temos tudo para não existir mais pobre na cidade. Temos tudo para entendermos que as leis são apenas a forma racional, a forma como o governante, a forma que o governante está, a forma como o soberano, né, está na soberania, que são as leis civis, a forma como ela propõe para a nossa vida e convivência, né? A gente precisa ter uma outra relação, não só com o cidadão, nosso vizinho, como aquele com quem a gente não precisa brigar. Se a gente briga é porque a gente desconfia do outro na rua, é porque a gente vive numa situação em que nós não temos direitos. Não, é como se não existisse a soberania, não existisse uma instância unificada do cuidado
de todos, né? Como se não existisse e fôssemos deixados por nós mesmos para o meu sustento é o meu trabalho e cada um que procure o seu trabalho, numa situação em que é difícil as pessoas terem trabalho. E aí aquele que não tem trabalho é meu competidor, aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem dignidade, aquele que não tem direitos, se torna meu inimigo, meu opositor, e começa a haver um medo da violência urbana, né? As pessoas se fechando, justamente porque não há a ideia construída, perdemos essa ideia de soberania. Não temos um soberano, não temos aquele que não é um pai que eu recebi de mão beijada, mas é aquele superior a todos os outros concidadãos que existe porque cada um abriu mão de um poder seu de autoproteção, né? Porque a gente não quer viver em situação de guerra. Mas cadê o soberano que nós criamos, né? Mas aí como não temos direitos, o próprio governante diz que a gente tem que se defender usando a gente tem que fazer autodefesa, né, usando arma. Ele também quer que exista milícia para que os homens se autodefendam, né? Então isso lança o Hobbes, faz a gente se perguntar: cadê o nosso soberano? Não só cadê como a coisa passa pelo pacto dos homens que leva à criação do soberano, o Hobbes não faz a gente fazer direto a pergunta como eu não convivo com o meu vizinho. Ele faz a gente perguntar: cadê o nosso soberano? Cadê aquele que fará com que a gente mantenha a nossa vida e viva em harmonia com os outros?